Se alguém perguntar qual foi o dia mais importante da Semana Santa, a resposta quase sempre é a mesma. Sexta-feira, a crucificação. Ou quinta-feira, a última ceia. Talvez o domingo de Páscoa. Mas existe um dia nessa semana que quase ninguém menciona. Um dia que ficou esquecido nas sombras dos outros. E, no entanto, esse dia contém mais palavras de Jesus registradas nos evangelhos do que qualquer outro dia da sua vida inteira. Foi o dia em que ele falou mais, ensinou mais, revelou mais e confrontou mais. Esse dia é a terça-feira. A maioria dos cristãos passa a vida inteira sem ouvir um sermão sobre a Terça-feira Santa. Ela não tem ritual próprio, não tem procissão, não tem tradição popular associada como o lava-pés da quinta ou a via sacra da sexta. Ficou esquecida entre o drama da purificação do templo na segunda e a sombra da traição que começa na quarta. Mas é justamente nesse dia que Jesus revelou quem ele realmente era, com mais clareza e mais força do que em qualquer outro momento. A tradição antiga deu a ele um nome que revela tudo: Terça-feira da Controvérsia. Porque nessa terça-feira, dentro do Templo de Jerusalém, Jesus enfrentou ao mesmo tempo os sacerdotes, os anciãos, os fariseus, os saduceus e os herodianos. 5 grupos que se odiavam entre si, mas que naquele dia concordavam numa única coisa: aquele homem precisava ser destruído. E ele enfrentou todos eles, sozinho, com perguntas que ninguém conseguia responder, com parábolas que cortavam como espada, com denúncias que nenhum profeta antes dele havia feito daquela forma. Nesse dia, Jesus fez algo que pouquíssimos fiéis conhecem. Ele olhou para o Templo de Jerusalém, a construção mais imponente do mundo antigo, coberta de mármore branco e lâminas de ouro que refletiam o sol da manhã, como se o próprio edifício estivesse em chamas, e disse que não ficaria pedra sobre pedra. Uma profecia tão ousada que parecia impossível. 40 anos depois, ela se cumpriu de forma tão literal que arqueólogos encontraram as pedras exatamente onde Jesus disse que cairiam. Na base daquele muro, derrubadas pelos soldados romanos, algumas pesando mais de 20 toneladas. E há um detalhe que transforma esse dia num mistério ainda maior. 1000 anos depois dessa terça-feira em Jerusalém, uma mulher nascida numa família de 25 filhos, no interior da Itália, sem nenhuma educação formal, incapaz de ler ou escrever, repetiu o que Jesus fez. Confrontou os líderes religiosos mais poderosos do seu tempo com uma coragem que ninguém explicava. Ditou mais de 300 cartas para papas, reis, bispos e governantes. E morreu com a mesma idade de Cristo. Ao longo desta história, vamos descobrir quem foi essa mulher e por que a vida dela ilumina cada momento daquele dia em Jerusalém. Mas tudo começou de manhã cedo, no caminho entre Betânia e o templo. Uma árvore morta à beira da estrada. Uma árvore que Jesus havia amaldiçoado no dia anterior. E os discípulos não entenderam por quê. Na manhã daquela terça-feira, Jesus e os discípulos saíram de Betânia em direção a Jerusalém. O caminho passava pelo Monte das Oliveiras, entre oliveiras centenárias e plantações de figueira. E foi ali, à beira da estrada, que Pedro parou e chamou a atenção dos outros. A figueira que Jesus havia amaldiçoado no dia anterior estava completamente seca, das raízes até os galhos mais altos. Não havia uma única folha verde. Os discípulos ficaram espantados. Como uma árvore viva havia morrido em menos de um dia. Jesus não explicou a botânica. Ensinou sobre fé. Se tiverem fé e não duvidarem, disse, não farão apenas o que foi feito à figueira. Dirão a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e assim será. Mas a figueira não era apenas uma lição sobre oração. Era muito mais do que isso. Os profetas de Israel tinham o costume de usar o que se chama de parábola viva. Não apenas contavam histórias. Viviam a mensagem. Oseias, por ordem de Deus, casou-se com uma mulher infiel como símbolo de que Israel havia sido infiel ao seu Deus. Miqueias comparou os líderes corruptos de Jerusalém a árvores que de longe pareciam saudáveis, mas de perto estavam podres por dentro. E o profeta Jeremias havia dito séculos antes: procurei figos na figueira, mas não havia nenhum. A figueira sempre foi um símbolo de Israel. Quando Jesus amaldiçoou aquela árvore, não estava com raiva de uma planta.
Estava pronunciando um juízo profético contra um sistema religioso que tinha muita folhagem, muita aparência, muito ritual, muita cerimônia, mas nenhum fruto real. Os discípulos não perceberam isso naquele momento, mas logo entenderiam, porque quando chegaram ao templo, o confronto começou. Os sacerdotes e anciãos já estavam esperando. A noite inteira tinham preparado a emboscada. O sinédrio era composto de 71 membros, sacerdotes, escribas e anciãos, sob a liderança do sumo sacerdote. Tinha poder para julgar casos religiosos, aplicar punições e, em certa medida, negociar com Roma. Era a mais alta corte do judaísmo. E naquela manhã, seus representantes se posicionaram no pátio do templo com uma pergunta ensaiada, esperando que Jesus caísse na armadilha diante de milhares de peregrinos que haviam vindo a Jerusalém para a Páscoa. Vieram e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Parecia uma pergunta simples, mas era uma armadilha de duas pontas. Se Jesus dissesse que Deus lhe deu autoridade, seria acusado de blasfêmia, crime punido com a morte pela lei judaica. Se dissesse qualquer outra coisa, perderia a credibilidade diante das multidões que lotavam o pátio e que o consideravam um profeta. Jesus não fugiu, mas também não caiu na armadilha. Respondeu com outra pergunta: o batismo de João vinha do céu ou dos homens? E agora foram eles que ficaram encurralados. Se dissessem do céu, Jesus perguntaria por que não creram em João. Se dissessem dos homens, o povo se revoltaria, porque todos consideravam João um profeta verdadeiro. Ficaram em silêncio. E Jesus disse: também eu não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Não evitou a pergunta. Mostrou que eles não tinham autoridade moral para fazê-la. E então começou a ensinar. 3 parábolas seguidas, cada uma mais afiada que a anterior. A primeira: um pai pediu a 2 filhos que fossem trabalhar na vinha. O primeiro disse: não vou, mas depois foi. O segundo disse: sim, senhor, e nunca apareceu. Jesus olhou para os sacerdotes e disse: os cobradores de impostos e as prostitutas entram no reino de Deus antes de vocês. Essa frase caiu como uma pedra sobre o pátio do templo. A segunda parábola: um dono de terras plantou uma vinha, cercou-a, construiu uma torre de vigilância e a entregou a lavradores. Na época da colheita, enviou servos para buscar os frutos. Os lavradores espancaram um, mataram outro, apedrejaram o terceiro. O dono enviou mais servos, aconteceu a mesma coisa. Por fim, enviou o próprio filho pensando que o respeitariam. Mas os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos matá-lo e ficar com a herança. E o mataram. Os sacerdotes sentiram o golpe. Sabiam que Jesus estava falando deles. Eles eram os lavradores que deveriam cuidar do povo de Deus e, em vez disso, o exploravam. Nesse mesmo século, na Itália, uma menina de 6 anos chamada Catarina voltava para casa com o irmão mais velho, passando pelo bairro de Fontebranda, em Siena. Olhou para o céu na direção da igreja dos dominicanos e viu algo que mudaria sua vida para sempre. Jesus, sentado em glória, revestido de paramentos pontificais, acompanhado de Pedro, Paulo e João, pairando sobre a igreja. Ele olhou para a menina e a abençoou em silêncio. Catarina ficou petrificada. O irmão gritou o nome dela sem entender o que acontecia. Quando ela desviou os olhos e voltou a olhar, a visão havia desaparecido, mas nunca saiu do seu coração. Cristo vestido com as insígnias da autoridade legítima, a mesma autoridade que os sacerdotes do templo questionaram naquela manhã. De volta a Jerusalém, Jesus contou a terceira parábola. Um rei preparou um banquete de casamento para o filho. Enviou servos para chamar os convidados. Eles recusaram. Alguns até mataram os mensageiros. O rei abriu as portas para qualquer pessoa que quisesse entrar, das ruas e das encruzilhadas. Mas um convidado entrou sem a veste apropriada e foi expulso. A mensagem era clara: o convite de Deus é para todos. Mas entrar no reino exige transformação real, não apenas presença física. 3 parábolas, 3 avisos. Os líderes entenderam que Jesus falava deles.
e decidiram mudar de estratégia. Se não conseguiam calá-lo com perguntas sobre a autoridade, tentariam destruí-lo com armadilhas políticas. Então, enviaram os fariseus, e com eles, uma moeda. Os fariseus não vieram sozinhos. Trouxeram consigo os herodianos, partidários do rei Herodes e aliados de Roma. Em circunstâncias normais, fariseus e herodianos eram inimigos. Os fariseus desprezavam a submissão de Herodes ao império. Os herodianos desprezavam o rigor religioso dos fariseus, mas naquela terça-feira uniram forças contra um inimigo comum e vieram com uma pergunta cuidadosamente preparada. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te importas com a opinião de ninguém. Dize-nos, é lícito pagar impostos a César ou não? A armadilha era perfeita. Se Jesus dissesse, sim, paguem, perderia o apoio do povo judeu que vivia sob opressão romana e odiava os impostos. Se dissesse, não, não paguem, os herodianos o denunciariam imediatamente às autoridades romanas como subversivo, o que significava prisão e possivelmente a morte antes mesmo de chegar à cruz. Jesus pediu que lhe mostrassem uma moeda. Trouxeram um denário de prata. Ele segurou a moeda e perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? Responderam, de César. E aqui está um detalhe que a maioria das pessoas desconhece. O denário que circulava em Jerusalém naquela época trazia a imagem de Tibério César, com a inscrição em latim que significava Filho do Divino Augusto. A moeda declarava que César era filho de Deus. Os fariseus, que se orgulhavam de sua pureza religiosa, carregavam no bolso, dentro do próprio templo, uma moeda que era, por definição, uma blasfêmia ambulante. E Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não estava dividindo o mundo em dois departamentos. Estava fazendo uma pergunta muito mais profunda. Se a moeda pertence a César porque leva a imagem de César, vocês, que foram feitos à imagem de Deus, a quem pertencem? Os fariseus se retiraram em silêncio, mas os saduceus vieram logo depois. Os saduceus eram a elite sacerdotal, controlavam o templo e não acreditavam na ressurreição dos mortos. Inventaram uma situação absurda para ridicularizar a ideia. Uma mulher casou-se com 7 irmãos, um após o outro, conforme a lei de Moisés que mandava o cunhado casar-se com a viúva. Na ressurreição, de quem seria a esposa? A pergunta tinha a intenção de tornar a ressurreição um absurdo lógico. Jesus respondeu que erravam duplamente, não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, são como os anjos no céu. E acrescentou uma frase que os atingiu no centro da sua teologia. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Se Deus fala de Abraão no presente, Abraão está vivo. A multidão ficou admirada. Ainda veio um escriba com a última tentativa. Qual é o maior mandamento? Jesus respondeu citando as Escrituras Sagradas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Depois dessa resposta, o texto do Evangelho registra uma frase reveladora. Ninguém mais ousava perguntar-lhe coisa alguma. E então, Jesus passou da defesa ao ataque. Virou-se para a multidão e para os discípulos e começou a denunciar os fariseus de forma pública, direta, sem disfarce. 7 vezes a palavra ai saiu da boca dele. 7 denúncias, cada uma mais pesada que a anterior. Ai de vocês que colocam sobre os ombros dos outros fardos pesados demais, mas vocês mesmos não movem um dedo para ajudar. Ai de vocês que trancam o reino dos céus diante dos homens, nem vocês entram, nem deixam entrar quem deseja. Ai de vocês que percorrem mar e terra para fazer um só convertido, e quando o conseguem, o tornam 2 vezes mais digno de condenação do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos,
que juram pelo ouro do templo, mas desprezam o templo que santificou o ouro. Ai de vocês, que pagam o dízimo de hortelã, de endro e de cominho, mas negligenciam o que há de mais importante na lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ai de vocês que limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e falta de domínio próprio. Ai de vocês que constroem os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos, e dizem: se vivêssemos no tempo dos nossos antepassados, não teríamos participado do sangue dos profetas. Mas vocês mesmos confessam que são filhos dos que assassinaram os profetas. Nunca, em todo o ministério público de Jesus, houve uma denúncia tão direta, tão extensa, tão devastadora. 7 vezes. 7 feridas abertas no sistema religioso que deveria apontar o povo para Deus e, em vez disso, o afastava. E o mais impressionante é que Jesus não estava falando de pagãos. Não estava denunciando Roma ou os inimigos de Israel. Estava denunciando as pessoas que liam as Escrituras todos os dias, que conheciam os mandamentos de cor, que ocupavam os lugares de honra nas sinagogas. O alvo dos 7 ais era a religiosidade sem coração, a devoção sem compaixão, o conhecimento sem transformação. Era a mesma doença da figueira daquela manhã: muita folha, nenhum fruto. Só que agora a doença tinha rosto, nome e endereço. 1000 anos depois, em 1376, uma jovem de Siena, na Itália, fez uma viagem que nenhuma mulher da sua condição deveria fazer. Catarina, agora com quase 30 anos, viajou até Avignon, na França, para dizer ao Papa Gregório XI, pessoalmente, que ele precisava voltar para Roma, que a corrupção na igreja era responsabilidade dele, que os pastores estavam devorando as ovelhas em vez de protegê-las, que o luxo da corte papal de Avignon era um escândalo diante do sofrimento do povo cristão. Catarina não tinha cargo, não tinha título, não tinha educação formal, não tinha poder político nem militar. Não representava nenhum reino, nenhuma facção, nenhum partido. Tinha apenas uma convicção inabalável de que a verdade precisa ser dita, mesmo quando custa tudo. Numa das cartas que ditou ao Papa antes da viagem, ela escreveu que os líderes da igreja haviam transformado a casa de Deus numa casa de comércio, usando palavras que parecem tiradas diretamente da boca de Jesus no templo. Catarina chamava o Papa de doce Cristo na terra e o tratava com reverência filial, mas não poupava uma única palavra de verdade. Nunca suavizava a mensagem para agradar. E o mais espantoso, o Papa ouviu. Gregório XI voltou para Roma. Depois dos 7 ais, a voz de Jesus mudou. O tom de denúncia se transformou em algo que ninguém esperava. Dor. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Jesus não estava com raiva, estava com o coração partido. 600 anos antes, o profeta Jeremias havia chorado sobre essa mesma cidade antes que os babilônios a destruíssem. Agora Jesus chorava antes que os romanos fizessem o mesmo. 2 profetas, 2 lamentos, a mesma cidade. Jerusalém tinha um padrão que se repetia ao longo dos séculos. Rejeitava e destruía exatamente aqueles que vinham para salvá-la. O templo ficou em silêncio. Jesus caminhou devagar em direção à saída. Mas antes de sair, parou. Sentou-se diante do tesouro e observou em silêncio as pessoas depositarem suas ofertas. O que ele viu ali mudou para sempre a forma como entendemos o que significa dar. As 13 caixas de ofertas ficavam no pátio das mulheres, a segunda área do templo, depois do pátio dos gentios. Eram feitas de metal, com bocais em formato de trombeta, estreitos em cima e largos embaixo. Quando alguém depositava moedas, o som se amplificava. Quanto maior a doação, maior o barulho. Era impossível dar em segredo. Jesus sentou-se ali e observou. Muitos ricos passavam e depositavam grandes quantias. O som das moedas de prata e ouro caindo naquelas trombetas de metal ecoava pelo pátio, como uma declaração pública de generosidade. Então uma viúva se aproximou. Depositou 2 moedas pequenas. O som foi tão leve que quase desapareceu no barulho ao redor.
Jesus chamou os discípulos e disse algo que os surpreendeu. Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou mais do que todos os outros, porque todos eles deram do que lhe sobrava. Ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. A moeda que a viúva depositou era um lepton, a menor moeda em circulação em toda a Judéia. 2 leptons equivaliam a um quadrante, a menor moeda romana. Um lepton valia o pagamento de aproximadamente 6 minutos de trabalho de um operário comum. Em termos práticos, quase nada. Essas moedas eram tão pequenas que pesavam menos de 1 grama. Foram cunhadas originalmente na época de Alexandre Janeu, mais de 100 anos antes de Jesus, mas continuaram circulando por séculos, porque serviam como o único troco disponível para os mais pobres. Arqueólogos encontraram milhares dessas moedas em escavações por toda Jerusalém. Algumas estão em museus até hoje. A moeda mais famosa da Bíblia é também a mais insignificante. Mas há um detalhe que quase ninguém percebe e que muda completamente a leitura dessa cena. Segundos antes, o Evangelho de Marcos registra que Jesus havia dito sobre os escribas: devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. E imediatamente depois, uma viúva deposita tudo o que tem no tesouro desse mesmo templo, administrado por esses mesmos escribas. A palavra hebraica para viúva significa literalmente aquela que é silenciosa, aquela que não pode falar. As viúvas eram o grupo mais vulnerável da sociedade judaica do primeiro século. Sem marido, não tinham representação legal. Dependiam completamente da caridade e da proteção do templo, que deveria cuidar delas segundo a própria lei de Moisés. Em vez disso, o sistema religioso as explorava. Jesus não estava apenas elogiando a fé daquela mulher, estava fazendo uma denúncia devastadora. O templo, que deveria ser a casa de proteção da viúva, havia se tornado a casa que a devorava. Quando Jesus finalmente deixou o templo, um dos discípulos comentou admirado: Mestre, olha que pedras enormes, que construções magníficas. Era compreensível. O templo de Herodes era uma obra-prima da engenharia antiga. 46 anos de construção. Algumas das pedras da fundação tinham 12 metros de comprimento e pesavam centenas de toneladas. O revestimento externo era de mármore branco polido. As bordas superiores eram cobertas de ouro. Quando o sol da manhã batia na fachada, o reflexo era tão intenso que, segundo o historiador Flávio Josefo, quem olhasse diretamente precisava desviar os olhos como se olhasse para o sol. Jesus olhou para tudo aquilo e disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos devem ter ficado em choque. Era como se alguém apontasse para a construção mais sólida do mundo e dissesse que iria virar pó. Em agosto do ano 70, as legiões romanas, sob o comando do general Tito, cercaram Jerusalém durante a festa da Páscoa, prendendo dentro dos muros centenas de milhares de peregrinos e moradores. Após meses de cerco brutal, com fome tão extrema que o historiador Flávio Josefo, testemunha ocular dos eventos, descreveu cenas que não podem ser repetidas aqui, os soldados finalmente invadiram o templo. Tito havia ordenado que o santuário fosse preservado como troféu do império, mas um soldado, no calor da batalha, atirou uma tocha pelas janelas douradas. O fogo se espalhou rapidamente. Quando as chamas consumiram o santuário, o ouro que revestia as paredes e os objetos sagrados derreteu e escorreu entre as juntas das pedras enormes. Os soldados romanos, para recuperar o ouro solidificado nas frestas, começaram a arrancar pedra por pedra, separando cada bloco com alavancas e ferramentas de ferro. Literalmente, não deixaram pedra sobre pedra. Na base do muro ocidental, arqueólogos encontraram exatamente essas pedras derrubadas, algumas com marcas claras de fogo que sobreviveram a 2000 anos. Em Roma, o Arco de Tito, construído 11 anos depois para celebrar a vitória, mostra em relevo de mármore os soldados romanos carregando o candelabro de 7 braços e a mesa dos pães da proposição, saqueados do interior do templo. A profecia feita por Jesus numa terça-feira à tarde se cumpriu 40 anos depois, nos mínimos detalhes. Ao anoitecer daquela terça-feira, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras
de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André se aproximaram em particular e perguntaram: quando acontecerá isso? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? A resposta de Jesus ficou conhecida como o discurso do Monte das Oliveiras, o mais longo discurso profético de todo o Novo Testamento. E nele, Jesus contou 3 parábolas que mudaram para sempre a forma como os cristãos entendem o que significa esperar. A primeira, 10 virgens foram esperar o noivo para uma festa de casamento. 5 levaram óleo extra para suas lâmpadas. 5 não levaram. O noivo demorou. A noite avançou. O cansaço venceu todas elas e adormeceram. Quando o noivo chegou de madrugada, as 5 sem óleo pediram às outras, mas não havia para todas. Era óleo demais para dividir. Enquanto saíram para comprar, a porta se fechou. Quando voltaram, bateram e ouviram uma resposta que deve ter ecoado na escuridão como uma sentença: em verdade vos digo, não vos conheço. A parábola não era sobre vigílias, nem sobre casamentos. Era sobre o perigo de viver de empréstimo espiritual, de depender da fé dos outros, de nunca construir algo próprio entre a alma e Deus. A segunda, um senhor que partia para uma viagem longa, confiou seus bens a 3 servos. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Os 2 primeiros investiram, arriscaram, trabalharam e multiplicaram o que receberam. O terceiro cavou um buraco na terra e enterrou a moeda por medo de perder. Quando o senhor voltou, elogiou os 2 primeiros com as mesmas palavras: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra na alegria do teu senhor. Ao terceiro, condenou. Não por ter recebido pouco, não por ter fracassado numa tentativa, por não ter tentado, por ter deixado o medo transformar a dádiva em sepultura. A terceira, no juízo final as nações seriam separadas, como um pastor separa ovelhas de bodes. O critério não seria conhecimento teológico, não seria frequência no templo, não seria aparência religiosa. O critério seria: tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Fui estrangeiro e me acolhestes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive preso e viestes até mim. E quando os justos perguntassem quando fizemos isso, a resposta seria: sempre que fizeram a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizeram. Cada uma dessas parábolas carregava a mesma mensagem que ecoava desde a manhã daquela terça-feira. Desde a figueira seca, passando pelos lavradores que não deram fruto, até as virgens que não se prepararam. Não basta estar presente. Não basta ter título. Não basta dizer as palavras certas. É preciso fruto. É preciso ação. É preciso transformação real. Quando o sol se pôs sobre o Monte das Oliveiras, Jesus voltou para Betânia com os discípulos. A próxima vez que entrasse em Jerusalém seria para morrer. Mas as palavras que ele disse nesse dia nunca morreram. E uma mulher, 1000 anos depois, provou isso com a própria vida. Santa Catarina de Sena nunca leu os evangelhos por conta própria. Não sabia ler. Aprendeu apenas aos 30 anos, de maneira que seu biógrafo, Frei Raimundo de Capua, descreveu como extraordinária. Até então, outros liam para ela. Mas o que ela viveu foi uma reprodução quase perfeita daquela terça-feira em Jerusalém. Confrontou líderes que tinham título, mas nenhum fruto, como a figueira seca. Denunciou a hipocrisia dos poderosos, como Jesus fez nos 7 ais. Deu tudo o que tinha sem esperar nada em troca, como a viúva das 2 moedas, e serviu os mais abandonados como a parábola das ovelhas e dos bodes exigia. Tudo isso sem nenhuma posição de poder, sem nenhuma credencial acadêmica, sem nenhum apoio institucional. E morreu aos 33 anos, a mesma idade de Jesus quando desceu daquele monte pela última vez. No livro que ela ditou chamado O Diálogo da Divina Providência, Catarina registrou algo que Deus lhe disse em oração e que seu confessor transcreveu. Colocarei em tua boca uma sabedoria à qual ninguém poderá resistir. Conduzir-te-ei diante de papas, bispos e governantes do povo cristão, para que por meio dos fracos, como é do meu feitio, eu humilhe a soberba dos fortes. Essa frase poderia descrever perfeitamente o que aconteceu naquela terça-feira.
Jesus, um carpinteiro de Nazaré sem formação rabínica reconhecida, humilhou os maiores teólogos de Israel com parábolas que qualquer criança entenderia. No mesmo livro, Catarina descreveu uma visão que sintetiza toda a Terça-feira Santa numa única imagem. Ela viu Cristo como uma ponte entre o céu e a terra. Uma ponte construída sobre 3 degraus, os pés cravados na cruz, o lado aberto pela lança e a boca que proclamou a verdade. Quem quiser chegar até Deus, disse Catarina, precisa passar por essa ponte, não pelos sistemas religiosos que falham, não pelas instituições que apodrecem, não pelos líderes que exploram, por Cristo. A mesma boca que pronunciou os 7 ais no templo, que chorou sobre Jerusalém, que ensinou as parábolas da vinha e do banquete, essa boca é o topo da ponte. E essa ponte permanece aberta. Quando a peste negra devastou Sena, em 1374, Catarina saiu da cela onde vivia em oração e foi cuidar dos doentes que ninguém mais queria tocar. Os corpos apodreciam nas ruas. As famílias abandonavam seus próprios parentes por medo do contágio. E Catarina foi até eles, lavou feridas, preparou corpos para o sepultamento, consolou moribundos, não esperou um convite oficial, não esperou um título, não esperou que alguém criasse um programa de assistência. Ela foi. Fez exatamente o que Jesus descreveu na parábola das ovelhas e dos bodes. Estive doente e me visitastes. Catarina não apenas ouviu a Terça-feira Santa, ela a viveu. E é aqui que essa terça-feira esquecida se torna profundamente pessoal. Porque a pergunta que ecoa desde a figueira seca, desde as parábolas, desde os 7 ais, desde a viúva e suas 2 moedas, desde o Monte das Oliveiras, é uma pergunta que não se dirige apenas aos sacerdotes do templo ou aos fariseus do primeiro século. Ela atravessa o tempo, ela chega até nós. Ela se dirige a cada pessoa que está escutando esta história neste momento. A pergunta é simples e não aceita evasão. Onde está o fruto? Não as folhas, não a aparência, não o sim, Senhor, do filho que prometeu e não foi. Não o copo limpo por fora e sujo por dentro. Não a lâmpada acesa sem óleo de reserva. Não o talento enterrado no chão por medo. Onde está o fruto real? A viúva teve fruto, com 2 moedas que juntas valiam 6 minutos de trabalho. Catarina teve fruto, sem saber ler nem escrever, cuidando de doentes que o mundo inteiro havia abandonado. Os fariseus não tiveram, com todo o conhecimento teológico do mundo, com todos os títulos, com todas as vestes longas e as orações decoradas. E talvez o mais perturbador de tudo é que Jesus não condenou aqueles que erraram de propósito. Condenou aqueles que sabiam o que era certo e não fizeram. Aqueles que tinham a verdade nos lábios e a mentira no coração. Aqueles que construíam túmulos para os profetas mortos enquanto perseguiam os profetas vivos. Esse é o fruto que faltava na figueira. Esse é o óleo que faltava nas lâmpadas. Esse é o talento que ficou enterrado no chão. Quando Jesus voltou para Betânia naquela noite, o sol estava se pondo sobre Jerusalém. Seria a última vez que ele veria aquela cidade com o templo ainda de pé. Na quarta-feira, o silêncio desceria sobre tudo. Judas sairia de entre os discípulos e procuraria os sacerdotes. O preço seria negociado, 30 moedas de prata. E a sombra da cruz começaria a se estender sobre a cidade que mata os seus profetas. Mas antes da traição, antes da cruz, antes da morte, houve essa terça-feira, o dia mais esquecido da Semana Santa, o dia em que Jesus disse mais do que em qualquer outro dia da sua vida. O dia em que uma figueira morreu para ensinar, uma viúva deu tudo para mostrar o que significa amar, e um templo recebeu a sua sentença 40 anos antes de cair. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer o que aconteceu nesse dia. E continue acompanhando a saga completa da Semana Santa, porque o que vem na quarta-feira vai revelar a face mais sombria de toda essa história.